1 Samuel capítulo 17, uma história muitíssima conhecida. Acho que é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Eu gosto. 1 Samuel capítulo 17. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam em outro monte, ficando um vale no meio deles. Então, do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava uns 70 quilos, e trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardo de bronze sobre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vocês, servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servo de vocês. Mas se eu vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, e tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era mais moço, e só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os filisteus vinham de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para os seus irmãos uma medida de trigo tostado e estes pães. Corra e leve para os seus irmãos no acampamento. Porém, estes 10 queijos leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova que eles estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e aos gritos chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou ao seu irmão se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate.
e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele, com muito medo, e diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: isso será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouvindo Davi falando com aqueles homens, então ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta como antes. Alguns homens tinham ouvido as palavras de Davi. Foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você ainda é jovem, ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacenta as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E ele se levantar contra mim, e eu o agarrar pela barba e golpeava até matá-lo. Este servo que matou o leão como o urso, este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, desprezou, que era apenas um moço ruivo de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, eu te darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas e lanças e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos.
E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, e com uma funda e com uma pedra ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate, até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Sairim até Gate e Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam o acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e levou-o para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é aquele jovem, filho de quem? Abner respondeu: Juro pela minha vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: Então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul perguntou-lhe: Meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, o belemita. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa palavra, o qual nós lemos. Que essa palavra, Senhor, possa vir entrar nos corações, possa vir mudar perspectivas e possa nos dar uma coisa: coragem. Nós podemos ter essa mesma coragem de Davi para enfrentar os nossos gigantes. Peço que o Senhor possa me abençoar grandemente, poderosamente esse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Quando a gente olha essa história de Davi e Golias, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, por crentes e não crentes, essa história repercute por séculos e séculos. Uma história extremamente conhecida. E nós vemos que é um dos relatos mais fascinantes que a Bíblia pode nos falar. A história de um pequeno jovem, ruivo, contra um gigante de provavelmente 2,90 metros, quase 3 metros, com força física descomunal. Um guerreiro apto para a batalha, treinado desde a sua mocidade, contra um moço e jovem pastor de ovelhas, que aos olhos das pessoas poderia ser um insignificante moço, um homem comum, um campinense, um campeiro, um homem simples, que saiu de lá do pastoreio das ovelhas para enfrentar um dos homens mais temidos de Israel. Um guerreiro que foi treinado desde a sua mocidade, estava acostumado a matar pessoas. Um assassino em série, praticamente um monstro, tanque de guerra, um homem com uma força descomunal, onde até Saul, que era um homem grande, de estatura grande, temeu para esse grande gigante. E apesar dessa história, irmãos, ter mais de 3.000 anos, podemos dizer que hoje em dia os gigantes existem e eles teimam em entrar em nosso caminho para nos intimidar até hoje. Um gigante pode ser uma circunstância que aparece na nossa vida. Um gigante pode ser uma pessoa.
Um gigante pode ser um sentimento que você tem, que você não consegue vencer. Nós podemos ver vários tipos de gigantes. Gigantes dentro de nós mesmos e gigantes fora, espalhados, que fazem opressão contra nós. Gigantes que às vezes nós mesmos criamos dentro da nossa mente, como se fossem fantasmas que tornam a nos assustar e nos intimidar. Esses gigantes, eles estão por aí e sempre vão querer assustar, intimidar, amedrontar o povo de Deus. Pessoas, circunstâncias e sentimentos, às vezes são os nossos gigantes. Nós temos que enfrentá-los mais cedo ou mais tarde. Você vê que essa batalha, desse afrontamento, estava durando 40 dias. E ninguém tinha coragem de ir até esse homem. As pessoas ficavam pensando. Não era só simplesmente uma luta corporal, tete a tete. Não era só simplesmente essa luta corporal. Mas o destino de uma nação corria risco. O guerreiro que perdesse, fosse derrotado nessa batalha, e representava o povo, iria se tornar escravo e servo do outro povo. E você imagina aquele povo olhando um homem que deveria ser maior que o maior fisiculturista, o maior campeão do Mr. Olympia de todos os tempos foi Ronnie Coleman. Foi um homem gigantesco, com maior massa muscular definida, chegando a pesar 135 quilos de puro músculo. Detalhe, Coleman aproximadamente tem 1,80 m, 1,90 m. Você imagina perto de um gigante de 2,90 m. Ele ficaria pequeno. E um homem que foi treinado, um assassino, capaz de, com um simples golpe, matar qualquer tipo de pessoa. Então esse guerreiro que iria enfrentá-lo não estava só preocupado com a sua vida, porque se ele fosse derrotado, claro que ele iria morrer, mas as pessoas que sofreriam com a sua derrota. Existia uma nação em jogo. Então esse guerreiro, se ele morresse no campo de batalha, para ele terminaria ali. Mas para o povo que ele estava defendendo, iria continuar sendo refém. Então você imagina essa história. Irmãos, esses gigantes existem. E Deus não nos chamou para contar quantos gigantes nós temos. Nem para medir o tamanho do nosso gigante que a gente tem na nossa vida. Nem para temê-los e fugir deles. Mas nos chamou para enfrentá-los, para vencê-los. Para enfrentar e para vencer esses gigantes. Nesse texto que nós lemos de 1 Samuel 17, a gente pode ver 3 fatos muito interessantes aqui. O primeiro, os filisteus, eles eram um inimigo insolente e insistente. Pensa num inimigo que aparecia com constância que o povo de Deus enfrentava. Os filisteus foram os inimigos mais insistentes do povo de Deus. O povo que o próprio Israel enfrentou. Israel enfrentava os filisteus com certa constância. Eles eram considerados como o povo que vinha do mar. Por quê? Porque os filisteus eram piratas. Poucas pessoas sabem disso. Eles eram piratas, eles eram invasores. E quando eles invadiam, onde eles invadiam, eles colocavam a cultura deles,
colocavam suas táticas de guerra, eles dominavam e fazia aquele povo que era subjugado servir como escravo. Não era uma nação boazinha. E dentro disso, Saul convoca todo Israel e se acampa no vale de Elá. Os filisteus chegam, Saul percebe que são eles, convoca Israel e imagina um rei convocando o seu povo. Os melhores lutadores do exército de Israel estavam lá. Homens treinados também na batalha, homens de guerra. E mesmo assim, aqueles homens temeram. O rei Saul, forte e poderoso, no qual o próprio povo pedia a um rei, e Deus permitiu que fosse Saul por enquanto, mas quem ele ungiu foi Davi. Grande Saul, alto e forte, temeu contra esse gigante. Então você pode imaginar um homem tão valente como Saul temer para um gigante. Então esse cara não era um cara simples, não era um simples homem de guerra. Ele era uma máquina militar bélica. Ele era a mais nova inovação de guerra que os filisteus tinham. O homem mais alto do seu povo, mais forte, mais bem treinado, um assassino. Um homem praticamente como um tanque de guerra para assassinar qualquer um que estivesse na sua frente. E sempre lembrando, irmãos, os filisteus eles eram um povo muito numeroso, muito grande. Eles sempre tiveram armamentos pesados e maiores que Israel, e normalmente eles sempre tinham mais soldados. Só que os filisteus, com essa sua nova inovação de guerra, eles inteligentemente falaram: a gente não precisa colocar todo mundo, vamos colocar só ele. Vamos ver quantos homens ele vai matar. Você já imaginou quantos homens Golias já não matou? Se Saul fala que ele era um guerreiro desde a sua mocidade, então Golias era um homem experiente em guerra. Então Golias era um homem maduro. Golias era um homem testado e aprovado na sua batalha. Não era simplesmente um homem que recebeu um treinamento militar, mas era um homem que os filisteus investiram tempo, investiram poder bélico, investiram treinamento sobre ele. Eles separaram esse homem, eles viram sua estatura, sua força, separaram esse homem e falaram: esse vai ser o representante do exército filisteus. O segundo ponto é que as armas dos filisteus eles eram homens de grandes duelos. Os filisteus sempre propunham duelar. Eles entravam em guerra, mas antes eles sempre tinham como costume propor um duelo. E claro, quando eles viam a potência que eles tinham como um soldado perfeito, de maneira nenhuma eles duvidaram que Golias iria perder essa batalha. Você imagina então os filisteus vindo Davi e comentando um com o outro: aquele menino lá que vai lutar com ele, os caras estão malucos, né, meu? Esse cara aí não vai durar 10 segundos com Golias. Esse cara aí que... Não, os caras estão de brincadeira. Esse cara deve estar dando um aviso aqui. Ele veio como mensageiro, dar um recado aqui. Não é possível que os caras estão mandando um cara desse tamanho aqui vindo enfrentar ele. Esses caras estão loucos, né? Você imagina aquele exército rindo de Davi.
Você imagina aquele exército balançando a cabeça e fala, coitado, esse povo deve estar... O rei de Israel deve estar biruta em mandando esse cara para cá. Você imagina os comentários, Davi chegando. Fala, o cara não tem nem armadura. O cara tá liso. O cara tá com uma funda ali. E os caras olham para um guerreiro gigante e falam assim, cara, você pegou uma moleza aí na frente aí, ó. É mamão com açúcar. Você vai derrubar ele mais rápido, a gente vai tomar esse território aqui, vamos escravizar o povo de Israel mais rápido que a gente pensou. Eles devem ter olhado para Golias e falaram, vai ser a batalha mais fácil da sua vida. Vai ser o duelo mais moleza que você vai ganhar, meu. Esse cara aqui tá parecendo aqueles bônus do Street Fighter, que você quebra o carro, quebra o barril. Tá igualzinho, isso daí é só para contar como bônus, para aumentar. Não vai dar nem graça. E aquele povo começa a se armar. E todo aquele povo começa a olhar. E você agora imagine do outro lado. Do lado de Saul. Rei alto. Chega, ó, Davi quer falar com você. Aí aquele rei alto faz assim, ó. Ô filho, você não vai poder lutar não. Você ainda é moço. Sei que você é um cara valente, mas você é pequeno. Vai dar. Não, mas eu vou. Aí Davi convence aquele rei. Convence. Aí Saul olha assim, você imagina a preocupação que não estava a cabeça de Saul. Fala, meu Deus, eu devo estar louco mesmo, mandando dar um crédito para esse cara ir para lá, meu. Bom, vem cá, vou colocar a minha armadura em você. Gente, se Saul era um cara maior que Davi, Saul eu acho que foi meio maluco, né? Tentar colocar uma armadura que o cara não ia nem andar, né? Eu acho que ele falou, eu vou colocar minha armadura, ele vai desistir aqui. Então aí ele já desiste desse negócio, vai embora da casa e a gente fica pensando como que a gente vai derrotar. Você imagina a cabeça daquele rei. Golias, irmãos, em muitos livros teológicos, Golias, ele era um gladiador. E vocês já assistiram o filme do Gladiador. Esses homens lutam até a morte. Então você imagine como Golias não era treinado. Uma armadura de Golias que pesava praticamente 70 quilos, com mais seus escudos e as suas espadas, praticamente ele estava carregando 100 quilos de armadura, irmãos. Praticamente ele estava carregando o meu peso de armadura. Então você imagina o quanto ele não pesava também. Gente, a gente já tem dificuldade de andar com o nosso próprio peso, você imagina você ter um peso dobro de você, para você carregar. E assim que eram os soldados. Por isso que para você entrar num exército antigamente, você tinha que ter uma força descomunal. Não era qualquer um. Normalmente o exército recusava qualquer tipo de pessoas, isso até hoje, né, se não me engano. Eles recusam qualquer tipo de pessoa que tenha algum tipo de deficiência, que não seja apto para a batalha. Qualquer tipo de deficiência que impeça ele possa vir a lutar e ser derrotado e prejudicar o seu próprio irmão que está do lado. Porque numa batalha, quando você luta com o seu irmão que está do lado, outro guerreiro do exército, um fica de costa para o outro para defender. As guerras, quando você vê um que está próximo do outro, você tenta sempre se aproximar e tenta guerrear. Por quê? Porque você pode ser coberto pelo seu irmão que está do seu lado. Às vezes você não está vendo, mas o seu irmão vê, consegue matar alguém que podia te matar. Então, os exércitos antigamente, as pessoas tinham que ser, além de ser perfeitas, elas teriam que ser muito fortes. Pessoas descomunais, com forças boas, habilidades, agilidades, velocidade, mira. Então uma guerra naquele tempo não era uma coisa fácil.
E você vê que esse gigante, vendo aquele povo atemorizado, já propõe um desafio. Vamos lá. Quem ganhar, leva o povo de refém. Para você ver um homem forte como Saul se acovardar, irmãos, é porque aquele homem era extremamente forte. E Golias, irmãos, ele é o representante. Golias representa o inimigo de Deus, o diabo, que tenta toda hora aterrorizar a gente, colocar medo na gente, deixar o povo de Deus em cativeiro. O diabo tenta sempre oprimir a gente e intimidar a gente para que a gente não avance na nossa fé. Quantos Golias nós já não enfrentamos? Nós já derrotamos? E quantos mais nós não iremos enfrentar? Golias é a representação do inimigo aqui. O inimigo de Deus. Tenta sempre atemorizar o povo de Deus. Mas o seu povo é guerreiro. Ele não desiste, não desiste. E diante desse quadro, Deus levanta um guerreiro valente. Um guerreiro que ele não olha para as suas limitações. Davi não se olhou no espelho e viu um homem fraco, pequeno e jovem. Ele não olhou para as suas limitações. Não olhou para as suas deficiências. Não olhou, irmãos. Mas ele viu uma oportunidade ali de vencer um grande desafio. Davi, ele era um caçula da família. Nem tinha idade para entrar no exército, por isso que ele nem foi para a guerra. Um jovem. Davi vai e obedece o seu pai e leva comida lá no campo. Você vê quando os irmãos vão, Davi nem é lembrado. E ele não ficou complexado porque ele não foi. Ele não ficou temeroso pelas suas limitações. Ele enxergou uma oportunidade de vencer. E detalhe, quando nós analisamos todo o texto, nós vemos no texto que Davi era o único homem que teve coragem de enfrentá-lo. Ele não olhou para suas limitações. Ele é o único homem que teve coragem de enfrentá-lo e aceitou o desafio. Um outro ponto que a gente pode ver de Davi, que é muito interessante, é que nós não devemos desprezar as pequenas tarefas que são dadas a nós, porque elas abrem grandes oportunidades. Um exemplo disso, seu pai Jessé deixou Davi cuidando do quê? De ovelhas, de pastores. Um trabalho simples, né? Cuidar de ovelha. Deve ser normal, você apacenta elas, deixa elas comendo ali, dá um pouquinho de comida. Mas quando a gente repara no texto, o que Davi enfrentou no pastoreio das ovelhas? Leões, lobos e ursos. Só moleza, né? Qual de nós aqui teria coragem de enfrentar um leão, tete a tete? Ninguém parou para pensar nisso, né? Qual de nós teria coragem de enfrentar um lobo? Um lobo é um pouco menor que um leão. Também não, né? Qual de nós teria coragem de enfrentar um urso? Não. Mas esses pequenos começos, irmãos, são para que a gente fique treinado para o dia que aparecer uma grande oportunidade para a nossa vida, Deus nos capacitou
a enfrentar o desafio. Na realidade, irmãos, Deus estava treinando Davi. Seu pai coloca no campo, mas ele está sendo treinado. Você tirar uma ovelha da boca de um leão. Alguém já viu o tamanho da boca de um leão quando ela abre? Praticamente desse tamanho assim. Um leão médio da savana africana. Você tirar a comida da boca dele. Não despreze pequenos inícios. Não despreze, porque eles podem ser o seu campo de treinamento para o grande desafio que pode ser colocado na sua frente. Não despreze aquele seu pequeno emprego, que pode ser uma porta muito grande. Deus pode estar te preparando. Não despreze esses pequenos começos. Não despreze as pequenas tarefas, irmãos. Outro detalhe aqui é que Davi obedeceu seu pai em levar a comida. Davi não ficou ofendido de fazer o trabalho doméstico, de preparar uma comida e levar para os seus irmãos lá no campo de batalha. Foi ali, nessa pequena tarefa, de falar para o guarda, toma conta das ovelhas que eu vou levar comida para os meus irmãos. Nessa pequena tarefa que surgiu a grande oportunidade. Nessa pequena porta surgiu a grande oportunidade. Um outro ponto de vista de Davi, quando a gente vai lendo a passagem, é que Davi não escuta a voz dos pessimistas, não. Sabe por quê, irmãos? Que os pessimistas, eles apostam na sua derrota. Eles ficam apostando na sua derrota. Ficam apostando que hora que você vai perder, que hora que você vai cair, que hora que você vai desistir, que hora que você vai largar o casamento, que hora que você vai deixar o emprego. Eles apostam que você vai ser um derrotado. Os pessimistas apostam isso em você. Eles apostam para ver a hora da sua derrota, para ver a hora que você vai perder. Todos apostavam na derrota de Davi. Todos. Você acha que Saul, quando olhou, falou assim, meu Deus do céu, vou mandar esse cara para a guerra. O cara não vai voltar, não. Eu vou ter que pegar um saco de lixo e pegar os pedaços dele lá no campo lá de batalha para levar para o pai dele. Todos apostavam na derrota dele. E você vê que Saul começa a entrar tanto em desespero, que Saul começa a oferecer prêmio para quem derrotar o gigante. Começa a oferecer prêmio para derrotar o gigante. Eu dou riqueza, eu dou minha filha em casamento, eu dou isenção de imposto. Sua família não vai pagar nada se você vencer o cara. Olha o desespero que começa a entrar. E detalhe, mesmo oferecendo benefícios, o povo não aceitou. Esse desafio era para Davi mesmo. Um outro ponto da leitura, que a gente não pode perder tempo com as pessoas que criticam a gente. Às vezes as pessoas que criticam a gente, elas não fazem absolutamente nada para mudar o quadro, mas elas têm o bel prazer de criticar a gente. O bel prazer de criticar. A gente não deve perder tempo. Davi sabia que ele foi ungido por Deus. Mas quem se levanta? Eliabe. Eliabe é quem? Irmão de Davi. Ficou nervoso. O que você quer saber aqui, rapaz? Você não tinha deixado as ovelhas lá no campo? O que você vem aqui amolar a gente? Davi olha para ele, não dá atenção, vai perguntar para outro.
Sabe por quê? Não perca o seu foco. Davi olhou a crítica, olhou o irmão dele, fez assim: estou focado em, eu quero lutar com esse cara. Eu quero lutar com esse cara. Não perca o foco. E quando chegou a vez de falar com Saul, pô, vou falar com o rei agora, né? Vamos ver o que vai pegar. Será que ele vai deixar eu lutar? Davi conta todas as suas experiências para ele. Das lutas com o leão, do urso, tudo. Aí Saul fala assim: rapaz, devo estar louco, mas eu vou deixar. Se for verdade mesmo, quem sabe esse cara enfrentar o urso, o leão, né? Deve ser bom, né? Porque o pastor naquela época não tomava conta de ovelha só de dia, não, irmãos. O pastor tomava conta da ovelha de noite. E é justamente à noite que os lobos saíam para caçar, os leões, as presas, os ursos viam oportunidades. Ficava mais fácil. Então você imagina, você acha que o pastor estava no campo dormindo? O pastor tinha que fazer campana para olhar as ovelhas, para ficar de olho, para ver se não via uma besta fera, e quando as ovelhas estavam dormindo eles iam lá e caçavam. Quem já criou galinha aqui já sabe, as raposas elas entram quando? Só quando elas têm a oportunidade de estar muito fácil, ou à noite, para roubar as galinhas. É à noite que eles vão lá caçar e levar do galinheiro. E Davi conta tudo isso daqui. E um outro ponto que eu acho muito interessante é que Davi aqui, ele não quis imitar ninguém. Davi foi original. Seja original, irmãos. Saul foi lá tentar colocar armadura nele. Ele colocou e viu que conseguia andar. Falou: pelo amor de Deus, tira isso daqui de mim. Aí Saul deve ter perguntado: mano, mas você é louco? Você vai sem armadura, sem capacete, sem escudo, sem nada? Você vai assim, sem nada? Davi foi sem nada. Ele foi original, do jeito que ele estava. Ele viu que a armadura era pesada, ele viu que ele não ia conseguir. Ele foi do jeito dele. Passou a mão na funda, pegou as pedrinhas, colocou, falou: vamos lá. Seja original, irmãos. Não tente imitar ninguém, seja você mesmo. Nas batalhas da vida, às vezes a gente tenta imitar umas pessoas. Ah, porque deu certo com um, deu certo com o outro, eu vou tentar. Aí com você não dá certo, você se frustra. Seja você mesmo, seja original. Seja você mesmo. Uma coisa muito interessante de tudo isso é que Deus teve preparado Davi para a hora da batalha, deu coragem para ele, e ele creu que ele ia sair vitorioso. Que a vitória era certa naquela batalha. Porque ele não foi no nome dele lutar. Ele foi em nome do Deus de Israel. Nós não lutamos as batalhas da nossa vida no nosso nome, irmãos. Nós lutamos as batalhas da nossa vida em nome de Jesus Cristo. Ele venceu a maior batalha. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. E nós já somos vitoriosos. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E Davi se direciona. Ele está certo, ele está de frente com um gigante. Chegou a hora da batalha. O exército se abre, sai o guerreiro Davi, e aí ele começa a ir em direção ao gigante.
E o que é mais engraçado que antes da luta, mesmo Davi cheio do Espírito Santo para lutar com esse homem, aí você vê o filisteu chegando, quando ele está de frente para o desafio dele, o filisteu olha para ele e fala assim: eu sou algum cachorro para você vir com pau e pedra para cima de mim? Davi tinha pego o cajado, as pedrinhas e a funda. Como um pastor de ovelhas, estava diante do grande Golias. Ele estava diante de um dos grandes desafios dele, da vida dele. Ele estava diante do primeiro grande desafio da vida dele. E aquele homem gigantesco vê um moço ruivo, na frente dele, pequeno. E ele ainda tira um sarro, tenta humilhar. O diabo é assim. Ele tenta humilhar você na frente de todo mundo. Te expor a sua fraqueza, expor os seus defeitos. Eu sou um cachorro para você vir comigo com pau e pedra? Você imagina esse cara vendo Davi, se ele não deu risada da cara de Davi, quando ele olhou o guerreiro que estava saindo. Você imagina o exército filisteu vendo Davi vindo, se não riu e falou: meu Deus do céu, Israel deve estar louco, hoje a gente vai ganhar fácil esse povo pra gente. Ele estava diante do maior desafio da vida dele, em derrubar um homem mais forte, mais alto, um guerreiro, um grande gladiador, diante de um pastor de ovelhas. Às vezes, irmãos, os nossos desafios da nossa vida, eles vão se apresentar assim, gigantescos. E a gente não tem que olhar pra gente, porque se a gente olhar pra gente, quanto a gente é falho, quanto a gente é fraco, a gente desanima. A gente tem que olhar em quem nós estamos e em quem nós esperamos as coisas. É através dele que nós vencemos os desafios. E aquele gigante tão forte, tão treinado, tão capacitado, cai por terra com uma única pedrada que fica cravada em sua testa. E você imagina aquele gigante caindo no chão, e com ele todas as esperanças dos filisteus caindo junto com ele. E com ele, que representa o diabo, todas as investidas do inimigo que são investidas em nossa vida caem por terra. Porque nós estamos do lado do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, daquele que venceu a morte, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim, daquele que reinou, que reina e que reinará para todo sempre. Grande e poderoso Deus. Aquele homem cai. Davi vai, arranca a cabeça dele. E Deus é exaltado. E nos grandes desafios que nós vencemos, irmãos, nós vencemos para que Deus seja exaltado. Quando nós vencemos uma dificuldade, Deus é exaltado. Quando nós vencemos uma doença, Deus é exaltado. Quando nós vencemos um percalço, umas circunstâncias, os nossos medos, Deus é exaltado. Né, filha? Deus é exaltado. Ô, Piquitita. Deus é exaltado. Irmãos, todos os desafios serão propostos na nossa vida. Davi enfrentou o seu primeiro desafio, o grande Golias. E quantos outros desafios
exércitos Davi não enfrentou? Quantos e quantos gigantes Davi não derrotou? E eu falo para você, irmãos, que ser corajoso não é você ser ausente de medo. Ser corajoso, as pessoas já acham que uma pessoa corajosa é uma pessoa que não tem medo. Errado. Ser corajoso, irmãos, não é não ter medo. É você ter medo e mesmo assim enfrentá-lo. O corajoso é aquele que tem medo e enfrenta o medo e vence a batalha. Uma vez, numa entrevista, foi perguntado para Roberto Bolanhos. Quem conhece Roberto Bolanhos? Vocês não conhecem, né? Quem conhece o Chaves e o Chapolin? Então, Roberto Bolanhos é o Chaves e o Chapolin. Ele é o criador do personagem. E um dia perguntaram para eles, numa entrevista no México, para Roberto Bolanhos: qual é o super-herói mais forte que você acha? Batman, Superman, o Aquaman, a Mulher Maravilha? E ele falou: Chapolin. Aí os repórteres começaram a rir. Chapolin? Sim, o Chapolin. E eu tô falando sério. Ele falou desse jeito. Eu tô falando sério, eu tô falando a verdade. Os outros super-heróis são muito poderosos, são ricos, têm força inigualável, poderes sobrenaturais. O Chapolin não. Ele é um verdadeiro herói. O Chapolin tem muito medo. Ele tem muitas limitações. E mesmo assim, ele enfrenta todos os seus desafios. E às vezes perde. Ele sim é um herói. Os outros não. E mesmo com muito medo, ele se propõe a enfrentar os desafios. E ali, Roberto Bolanhos ensinou para todos os repórteres o que é o sentido de coragem. Irmãos, nós vamos ter inúmeros desafios na nossa vida. Mas como o apóstolo disse, subter fartura e subpassar escassez. O apóstolo Paulo passou por picadas de cobras, por naufrágios, por inúmeras coisas, até o dia que ele foi preso e sua cabeça foi decapitada. Mas isso não tirou dele a frase que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, sejamos igual Davi. Temos que ter coragem de enfrentar as coisas, enfrentar os dilemas da vida. E mesmo com medo, vamos em frente, porque nós confiamos em Deus e cremos que Ele dará a nossa vitória. Amém?